E aí, Vitor, fundos imobiliários, né? Aquela Boa, pauta. Não, mas com fundos imobiliários eu estou investindo em imóveis, né? boa. Então eu tenho o galpão logístico, o shopping, o Uhum. edifício corporativo, né? É o que a narrativa do mercado financeiro ele traduz para a parte de fundos imobiliários quando se Sim. fala de investimento em imóveis, né? Investir em um fundo imobiliário, qual que é a principal desvantagem que você vê em relação a também relaciona muito com o mercado de originação, né? Uhum. Mas qual a principal desvantagem de você investir em um fundo imobiliário se você pode fazer uma incorporação, né? Boa. Dan, assim, eu diria até que não seria uma desvantagem, é uma ótica diferente de ver o dinheiro, né? É Uhum. uma forma diferente, é um framework mental diferente. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem uma vantagem. Você literalmente delega tudo para um gestor que pode tomar qualquer tipo de decisão dentro ali do regulamento do fundo com o seu dinheiro. Existem pessoas que se sentem muito confortáveis com isso, existem pessoas que não se sentem nem um pouco. Eu sou uma delas. Eu não me sinto confortável em pegar, às vezes, uma grande quantidade de capital e deixar com que a pessoa meio que faça o que quiser. E a grande verdade, que não é dita muito na internet, é que muitos fundos imobiliários quebram, né? Existe um verdadeiro cemitério de fundos, não só fundos de investimento Sim. em ações, etc., mas também fundos imobiliários. Se você pegar os últimos anos, 2022, 23, 24 até 25, existiram dezenas e dezenas de fundos imobiliários que caíram 70, 80, 90%. Só que isso não é dito, porque o que é vendido por aí é que ter um imóvel é a mesma coisa que ter um fundo imobiliário. Por outro lado, a gente já fez talvez centenas de palestras e a gente sempre pergunta para as pessoas: você conhece alguém que vendeu um imóvel de 1,5 milhão por 100 mil? Até hoje ninguém nunca levantou a mão numa palestra. Pode acontecer? Pode. Mas a grande verdade é que, por estatística, as pessoas quebram muito mais delegando 100% do dinheiro ao mercado financeiro, inclusive fundos imobiliários, do que detendo esses imóveis, do que tendo a posse de fato sobre esse tipo de empreendimento. Então, É muito mais comum, né, como você falou, a gente vê fundos imobiliários às vezes caindo sim, 70, 80%, né, do que você precisar vender o seu ativo. Querendo ou não, se você ainda tem um ativo, um imóvel, no pior dos casos, você exatamente. precisar de um dinheiro, você tem um ativo ali que você pode fazer um rato Uma patrimônio, por operação de exemplo, crédito, né, então exatamente, pode levantar utilizar para liquidez. crédito. No fundo imobiliário você não consegue. Exatamente. Enquanto o patrimônio vai continuar valorizando. Então Exato. você maximiza a renda invisível, você pode ter um pico de liquidez para utilizar para resolver problemas e até investir depois, e você não abre mão do seu ativo, que é muito mais importante do que dinheiro, como a gente já aprendeu, né? Perfeito. E é engraçado isso, né? Quando você fala do ponto de vista de fundos imobiliários, é, investidores de fundos imobiliários convencionais buscam conforto. Perfeito. Assim, é basicamente conforto. Então, é quase que você escolher andar num carro que anda devagar e que tem um banco muito confortável em detrimento a outro que anda mais rápido. Pessoas como nós e as famílias que nós ajudamos, eles buscam eficiência. Eficiência. Eles não querem desperdiçar o valor da sua hora. Perfeito. Eles não têm sobrando para aceitar ineficiência. E você pode ter 10 milhões e ainda assim não ter sobrando, porque é sobre você respeitar o dinheiro, né? Exatamente. Se você parar para pensar, o nosso dia tem 24 horas. 8 a gente passa dormindo, via de regra, né? Então sobram 16. Metade a gente passa trabalhando, ou seja, é como se um terço da sua vida a gente tivesse a possibilidade de usar para o que a gente quisesse, e 2 terços a gente não tem, mas efetivamente a gente passa metade da nossa vida trabalhando, né? Então, beira a irresponsabilidade você aceitar o conforto simplesmente porque ele é confortável, em detrimento à performance, porque nós vendemos o nosso ativo mais valioso, né? Para receber o dinheiro que a gente recebe. E tem um 100%. outro ponto mais importante do que esse, que é, parece confortável, mas por que os fundos imobiliários caem, né? Por que um fundo imobiliário cai 70%? Quer dizer, um fundo imobiliário é um ativo financeiro que na maioria das vezes é negociado no mercado secundário. Isso. Então, a resposta simples é que um fundo cai da mesma forma que uma ação cai, porque tem mais vendedores do que compradores naquele momento, vendedores que aceitam vender por um preço mais baixo, cada vez mais baixo, do que compradores aceitam comprar. Por que isso acontece? Por uma percepção clara de preço e valor. Quando você tem ativos que não têm um valor intrínseco muito forte, você não tem pessoas querendo comprar. Por outro lado, porque fundos imobiliários sobem? Porque tem pessoas aceitando pagar cada vez mais caro por aqueles ativos que estão dentro do fundo. Ou seja, por que o fundo imobiliário cai? Porque ele não tem bons imóveis. Perfeito. Então, investir em fundos imobiliários está longe, mais longe de ser mais seguro do que fazer uma incorporação, mas muito longe, Muito longe. muito longe. Porque simplesmente você está comprando uma coisa de 4 letras, que tem um final 11,
que tem um PDF muito bonito, que tem uma pessoa provavelmente de terno menos suado do que a gente te dando cafezinho, falando para você, ó, veja bem, diversificação, triple A, etc. Aí tem aqui CDI, E prospectos de indexado, 300 páginas que ninguém lê. concentração máxima de XYZ, multiativos, diversificação, longo prazo e etc. Todo aquele discurso muito bonito, mas que a gente sabe que não paga boleto, né? A gente vê isso todos os dias. Só que no final das contas, são ativos. E quando você aceita fazer esse tipo de investimento, você está assinando uma carta de faça o que você quiser com o meu patrimônio segundo o regulamento do fundo. Ah, mas tem um regulamento. Quantos regulamentos você leu? Eu confesso que eu nunca li nenhum regulamento de fundo. E nem vou. Porque não é isso que vai mudar a ponteira da minha vida. Exato. A não ser o nosso fundo. Aí tudo bem. Mas qualquer outro fundo não faz sentido, né? Nem os especialistas fazem isso. Então, assim, o ponto é, as coisas na prática, elas são menos bonitas do que parecem por trás de ativos financeiros. E fundos imobiliários só existem porque existem imóveis. E às vezes os fundos imobiliários são de papel. Só que fundos imobiliários de papel compram ativos de papel lastreados em imóveis. Então, no final das contas, existe um ativo. E se existe um ativo por trás, por que você não se posiciona no ativo? Ao invés de no terceiro grau de derivação daquele ativo. Né? Perfeito. Onde você continua com o mesmo risco, mas você tem um retorno muito menor. Muito menor. Então, se você parar para pensar, existem fundos imobiliários que fazem incorporação. Se você compra um fundo imobiliário que faz uma incorporação no lote do lado aqui, você está comprando o mesmo risco da gente para um percentual de retorno ínfimo, porque você está pagando mais 10 pessoas no meio do caminho. É isso aí. Então, não existe lógica de você entrar no fim da fila para fazer a mesma coisa, se você pode entrar no começo da fila, sem ter que executar, sem ter que fazer sozinho, sem ter que correr todos os riscos sozinho e sem correr riscos desnecessários e recebendo um prêmio pela sua execução. Né? É isso aí. Eu diria que sigam o efeito Lindy, né? Entendam esse efeito. O que é o efeito Lindy em resumo? Muito bom. Quanto mais tempo algo existe e está sendo praticado, a tendência é que ele continue esse tempo. Né? Então, se uma estratégia é feita há 50 anos, a tendência é que ela continue sendo feita pelos próximos 50 anos. Se foi feito há 1000 anos, o mesmo princípio, 1000 anos para frente e por aí vai. Quem estudou isso foi o Nassim Taleb, né? Um grande economista. Aquela lógica do mercado imobiliário que a gente falou. Pô, eu vou ter um fundo imobiliário, eu vou estar exposto, por exemplo, a uma incorporação. Vai na incorporação, funciona 4.000 anos. Se você não sabe como fazer, busque ajuda. Né? Existem pessoas que ajudam. Nossos clientes mesmo vivem tudo isso, e a turma do Davos. Mas a grande questão é, não invente moda. Faça o que realmente funciona de maneira sofisticada e estratégica, que o resultado ele é muito mais provável de acontecer. E as suas dores de cabeça, inclusive, vão ser muito menores. Então, se as pessoas que estão assistindo aqui são pessoas ocupadas, preocupadas com o futuro, etc., não apostem com o futuro financeiro da família de vocês num cassino, como a gente conhece. Né? Vão manter o foco nas coisas que de fato funcionam e trazem resultado há milênios.